Chega mais, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático dessa quarentena estudantil. Diz pra mim que você tá estudando para o seu concurso, não desistiu, como muitas pessoas, não? No vídeo de hoje vou atender aí ao pedido da Andressa Kelly. Obrigado, Andressa, pelo envio, pela sugestão. Vou resolver com você, Andressa, e com todo o Brasil mais questões de matemática de um concurso para soldados, no caso aqui, a prova de soldados da Polícia Militar do Paraná. Essa prova foi organizada em 2010 e foi organizada pelo COPS, uma organização associada à Universidade Estadual de Londrina. Perfeito? Se você quiser ver mais prova da Polícia Militar do Paraná, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Fechado? Antes de começar, curtiu a ideia? Curtiu essa ideia desse vídeo? Agradeço a Andressa. E, claro, deixe um joinha aí nesse vídeo, deixe joinha para ajudar a gente, ajudar o canal e, claro, manifestar a sua gratidão. Fechado? Bora para as questões? Vem comigo! Essa primeira questão dizia: sejam 4 cidades designadas por A, B, C e D. Considere que há 3 rodovias que ligam a cidade A com a cidade B. Então, tem 4 cidades A, B, C e D. Tem 3 rodovias que ligam A com B, então vão ter 3 rodovias aqui. 2 rodovias ligam B com C, 2 rodovias. 4 rodovias ligam C com D. 1, 2, 3, 4. Beleza? Se desejarmos ir de A até D, passando pelas cidades B e C, de quantas formas poderemos realizar tal percurso? Bem tranquila essa questão. Para resolver, basta você multiplicar 3 rodovias vezes 2 rodovias vezes 4 rodovias. Entende por que disso? Olha só. Se você vier aqui de A até B, você tem 3 possibilidades. Para cada possibilidade desse caminho de A até B, você tem 2 possibilidades para ir de B até C. Então, se você vier por aqui, ó, você vai ter 2 caminhos. Se vier por aqui, tem 2 caminhos. Se vier por aqui, tem 2 caminhos. Então, você vai ter 2, 4, 6 possibilidades. Essas 6 possibilidades você pode fazer assim, somando, ou pode simplesmente multiplicar. 3 vezes 2 vai dar as mesmas 6 possibilidades. Perfeito? Por isso você vai multiplicar 3 vezes 2 vezes 4. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Existem 24 formas de realizar esse percurso de A até D. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se quiser perguntar alguma coisa, pode me escrever a sua dúvida aqui embaixo que eu vou te responder tentando te ajudar. Se você quiser falar qualquer coisa também, pode falar. Professor, odeio sua voz. Não tem problema, assiste no mute. Pode me escrever, deixe seu comentário aqui embaixo. Não fale isso não que eu fico chateado. Deixe aqui embaixo seu comentário, beleza? Para eu conferir com você e discutir com você qualquer tema relacionado a essa prova. Fechado? Bora para a questão número 12. Considere uma colisão de 2 veículos num sistema de coordenadas cartesianas. As posições finais destes veículos após a colisão são dadas nos pontos A igual a 2, 2, B igual a 4, 1. Para compreender como ocorreu a colisão, é importante determinar a trajetória retilínea que passa pelos pontos A e B, ou seja, a reta que passa entre A e B, passa por A e por B. Essa trajetória é dada por qual equação? Ele quer a equação da reta, ele deu 2 pontos que é a equação da reta. Então, a gente está falando de uma função do primeiro grau. Vou resolver com você do modo tradicional e depois vou te ensinar um macete para vida. Um macete mais daqueles bacanas. Então, acompanhe esse raciocínio comigo. A equação da reta é igual a y igual a ax mais b. Para o ponto A, em todo ponto que é dado, né, você tem sempre 2 valores. O primeiro valor é o valor de x, o segundo valor é o valor de y. Então, você sabe o valor de x e o valor de y, substitui x e y na sua equação. Então, eu vou ter y2 é igual a x vezes a, 2a mais o b. Mesma coisa para o ponto B. O ponto B tem x igual a 4, y igual a 1. Então, eu vou ter 1 é igual a 4 vezes A, x vezes A, mais o B. Tenho 2 equações, tenho um sistema. Sabe resolver sistemas? Se não sabe, pausa o vídeo, assiste este vídeo que está aqui. Ó. Nesse vídeo tem uma aula de como resolver sistemas. Se isso é um entrave na sua vida, assiste lá a aula depois, volta aqui. Combinado? Então, resolver sistema. Eu tenho mais B em cima, mais B embaixo. Para facilitar, vou usar o método da adição. Vou multiplicar qualquer uma dessas equações por menos 1, que aí esse b vai virar menos b, e ao somar, ao adicionar, adição, soma, ao somar vou eliminar o b
vou chegar no valor de A. Vou multiplicar aqui a primeira equação por menos 1, certo? Tem que multiplicar todos os termos por menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 2A vezes menos 1, menos 2A. B vezes menos 1, menos B. A de baixo, repito, 1 é igual a 4A mais B. Agora, soma as duas. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2A mais 4A. Faz ao contrário. 4A menos 2A dá 2A. B menos B dá 0. Beleza? Então, menos 1 é igual a 2A. Pego 2, está multiplicando, passo para cá dividindo. Então, vou ficar com menos 1 sobre 2 é igual a A. Achei o valor de A. Se você sabe o valor de A, você acha o valor de B. Onde tiver A aqui, você substitui por menos 1 sobre 2. Vamos fazer isso? 1 vezes 4 vezes menos 1 sobre 2 mais o B. Agora a gente acha o valor de B. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Esse menos 2 passa para cá, passa como mais 2. 1 mais 2 a 3. B igual a 3. Descobri o valor de A, descobri o valor de B. Substituo aqui na minha equação da reta. Y é igual a menos meio vezes x, mais o B, que é 3. Fechado? Essa seria a resposta dessa questão. Mas entre as alternativas de resposta não tem essa opção com denominador. Tem que eliminar esse denominador. Como que você pode eliminar esse denominador? Pode tirar o MMC aqui, que vai ser o próprio 2, ou então pode simplesmente multiplicar por 2. Se eu multiplicar meio por 2, vou ter 2 dividido por 2 dá 1, o denominador vai sumir, certo? Mas eu posso multiplicar só isso aqui por 2? Não, tem que multiplicar todos os termos por 2. Aí o denominador vai sumir e os outros vão ficar multiplicados por 2. Fechado? Para não mudar o valor da equação. Então, multiplica tudo por 2 para eliminar esse denominador. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 1x sobre 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1x. 2 vezes 3, 6. Certo? Passa tudo para o lado de cá. Vai passar com o sinal invertido. 2y menos 1x passa para cá com mais 1x, não precisa mostrar 1. O mais 6 passa para cá com menos 6. Chegamos à resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Está esperando o macete? Então, vamos agora ver aquele macete que você vai acionar na hora da sua prova. Então, liga o neurônio aí. Ligou? Neurônios ligados. Quando você tiver 2 pontos e tiver que achar a equação de uma reta, então, tem 2 pontos, precisa achar a equação de uma reta, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever lá no papel xy, vai escrever os 2 pontos na ordem em que eles aparecem. 2, 2, 4, 1. E escrever de novo o xy. Entendido? Vai escrever x, espaço, y. Ponto A, 2, 2. Ponto B, 4, 1. X, y. Agora é muito fácil. Você vai multiplicar primeiro da esquerda para a direita e somar essas multiplicações. X vezes 2, 2x. 2 vezes 1, 2. 4 vezes y, 4y. Igual. Igual a quê? Vai multiplicar agora da direita para a esquerda. Y vezes 2, 2y. 2 vezes 4, 8. 1 vezes x, x. Certo? Fez isso, multiplicou, de um lado somou, multiplicou do outro somou, agora é só fazer continha. Pega esse x tá positivo, passa para cá negativo, 2x menos x, x. Pega esse 8 tá positivo, passa para cá negativo, 2 menos 8, menos 6. Pega esse 2y, vai passar para cá com menos 2y, 4y menos 2y, 2y. Chegamos à mesma resposta? Sim! Esse macete é infalível. Então, chegou na mesma equação. Ó, 2y mais x menos 6 igual a 0. Então, ganhou muito tempo fazendo assim. Fechado? Curtiu o macete? Esse macete merece que você se inscreva neste canal. Se merece, se inscreve aí, dá a sua força, vem fazer parte dessa comunidade para você não perder esses macetes que estão no meio dos vídeos. Fechado? Bora para a questão número 13. Vamos lá? Questão de trigonometria. Uma torre de observação é construída em uma região plana. Um bombeiro precisa determinar a altura h da torre.
Ele observa a torre sob um ângulo de 60 graus, a partir de um ponto P situado a d metros desta. Partindo de P, ao se afastar da torre por mais 10 metros, passa a vê-la sob um ângulo de 45 graus. Qual é a altura da torre? Então, tem a torre aqui, o observador inicialmente está aqui, no ponto P a uma distância d, depois está a uma distância 10 metros maior, né? Formando o ângulo de 45. Observa que a gente tem aqui um triângulo retângulo. A gente tem dois triângulos retângulos. Tem esse grande e tem esse pequeno. O triângulo retângulo, os lados que formam aqui o ângulo reto são chamados de catetos. Então, eu tenho os catetos desses triângulos retângulos. Qual relação trigonométrica fornece a interação entre os catetos? É a tangente, né? Então, se eu pegar esse triângulo grande aqui, ó, qual é a tangente desse ângulo de 45? A tangente de 45 é o cateto que está oposto ao ângulo. Então, se esse é um cateto, o cateto que está oposto ao ângulo de 45 é o cateto que está do outro lado, é o H, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto que está perto do ângulo que você quer. Então, tangente de 45 graus nesse triângulo grande é igual a H dividido por D mais 10. Escreve lá, tangente de 45 é igual a H dividido por D mais 10 ou 10 mais D, tanto faz. Beleza? Sabe a tangente de 45? Tem que saber, hein? Tem que decorar essa tabela aqui do seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60, que são os ângulos mais cobrados nas provas. Sabe montar essa tabela? Então, vai escrever seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Vai escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vai colocar raiz quadrada em tudo. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz, 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 raiz. Beleza? Raiz de 1 é 1, por isso não está mostrado aqui. Agora, dividir tudo por 2. Pronto, está montada a tabela. Tangente, divide o seno pelo cosseno. Dividir seno pelo cosseno dá o resultado da tangente. Fechado? Montou a tabela. Mais um macete para você. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz em tudo, tudo dividido por 2. Montou a tabela. Fechado? Tangente de 45 é 1. Então, substitui aqui por 1. 1 é igual a H dividido por 10 mais D. Esse 10 mais D que está dividindo, passa para cá multiplicando. 1 vezes 10 mais D dá 10 mais D. 10 mais D é igual a H. Agora, vou isolar o D. 10 está positivo, passa para cá negativo. D vai ser H mais 10. Isolei o D para substituir o D na próxima equação, né? Agora, vou trabalhar com a tangente de 60. Tangente de 60 vai ser o cateto que está oposto, H, dividido pelo cateto que está adjacente, que é o D. Então, tangente de 60 é igual a H sobre D. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, escreve raiz de 3 é igual a H sobre D. Esse D que está dividindo, passa para cá multiplicando. D vezes raiz de 3 é igual a H. A gente sabe que o D é H menos 10. Então, onde tiver D, escreve H menos 10. H menos 10 vezes raiz de 3 é igual a H. Esse raiz de 3 vai multiplicar tudo que está aqui dentro. H vezes raiz de 3, H raiz de 3. Menos 10 vezes raiz de 3, menos 10 raiz de 3. Isso é igual a H. Se a gente quer chegar no valor de H, a gente tem que colocar tudo que tem H de um lado, tudo que não tem H do outro lado. Então, esse H vai passar para cá com menos H. Esse menos 10 raiz de 3 passa para cá com mais 10 raiz de 3. Agora, vem aqui o pulo gato. Como você vai chegar no valor de H? Você tem que isolar o H. A gente fala que a gente vai colocar o H em evidência. Presta atenção que muita gente tem dúvida nisso aqui. O que é colocar um número, um valor em evidência? Você vai isolar o termo que está igual nos dois termos, né? O valor que está igual nos dois termos. Aqui o H está dentro desse termo e o H está dentro desse termo. Então, isola o H, coloca o H separado, abre um parênteses. Agora, você vai pegar esse termo inteiro, dividir pelo H. H raiz de 3 dividido por H, vou cortar H com H, vai sobrar raiz de 3. Pego outro termo, menos H dividido por H, dá menos 1. Feche os parênteses. Isso é colocar em evidência. Então, quando você tem lá dois termos, tem algum número, alguma letra que é comum, você pode colocar em evidência. Você vai separar esse número que é igual, essa letra que é igual, e dividir cada termo por ela. Beleza? Isso é colocar em evidência. H vezes raiz de 3 menos 1 é igual a 10 raiz de 3. Fácil agora achar o valor de H. O H está multiplicando isso tudo. É só pegar isso tudo que está multiplicando, passar para cá dividindo. Então, H vai ser 10 raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1. Essa é a resposta dessa questão. Entendido?
Dúvidas? Perguntas? Quer treinar mais questão de trigonometria? Dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, eu separei algumas questões para você treinar os conteúdos dessa prova. Eu sempre digo, treinar é a melhor forma de aprender. Pega as questões, leia o enunciado, tenta resolver, depois vê como eu resolvi, para ver se você acertou, se você errou, para ver se eu fiz de uma forma diferente. Fechado? Vamos para a questão 14. Questão de expressão numérica. O valor de menos 1/3 vezes 1/7 menos 2 vezes 1/5, tudo dividido por 0,125, é dado por... Quanto que é o valor disso? Vamos começar aqui em cima, né? Se a gente tem um parênteses, a gente começa dentro do parênteses. No parênteses a gente tem subtração, multiplicação. O que a gente vai fazer primeiro? A subtração ou a multiplicação? A multiplicação, tá bom? Se você tem subtração, multiplicação, soma, multiplicação, começa primeiro pela multiplicação. 2 vezes 1/5 dá 2/5, né? Então, vou ter 1/7 menos 2/5 dentro dos parênteses. O menos 1/3 continua lá do lado de fora, esquece ele por enquanto. Subtração de frações com denominadores diferentes. Sabe fazer? Se não sabe, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link tem uma aula explicando como você faz conta com frações. Uma aula passo a passo, tintim por tintim. Então, vai lá na aula. Depois volta aqui. Para a gente subtrair essas duas frações, o denominador tem que ser igual. Uma forma de deixar o denominador igual é fazer o MMC. O MMC entre 7 e 5 é 35, beleza? Então, vai pegar esse valor que você colocou, dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. 35 dividido por 7 dá 5, 5 vezes 1, 5. 35 dividido por 5 dá 7, 7 vezes 2, 14. 5 menos 14, menos 9. Então, sobrou menos 9 sobre 35. O menos 1/3 está lá do lado de fora, a gente não fez nada com ele. Agora é só multiplicar. Menos 1/3 vezes menos 9 sobre 35. Eu posso dividir menos 9 por 3. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então, vai sobrar menos 1 vezes menos 3 dividido por 35. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. O 35 continua no denominador. Então, esse numerador todo aqui dá 3 sobre 35. Esse 3 sobre 35 está sendo dividido por 0,125. Como que você pode ler esse número de uma forma diferente? Você pode falar que esse número é 125 milésimos. Perfeito? Fazendo isso, você consegue representar esse número em forma de fração. 125 milésimos é 125 dividido por 1000. Então, a gente vai ter 3 sobre 35 dividido por 125 milésimos. Perfeito? Divisão envolvendo frações. Regra para a vida. Quando você tem divisão de duas frações, você vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Você vai fazer 3 sobre 35 vezes o inverso de 125 sobre 1000 é 1000 sobre 125. Ok? 1000 dividido por 125. 1000 dividido por 125 vai dar 8. Então, vou ter 3 sobre 35 vezes 8. 8 vezes 3, 24. 24 sobre 35. 24 sobre 35 não dá para simplificar mais. Essa é a resposta dessa questão. Questão tranquilinha, né? Não? Questão de expressão numérica bem tranquilinha. Pega muita gente nas provas. Então, treina bastante essas continhas com fração. Dá uma olhada lá na aula que eu separei, que eu preparei para você. Fechado? Bora para a questão número 15. Vem comigo. Questão teórica. Essa questão não tem jeito. Tem que estudar as funções e conhecer os gráficos, as principais características das funções, tá bom? Então, se você não sabe função logarítmica, função de cosseno, função tangente, vai dar uma lida na teoria desse conteúdo antes de resolver esse tipo de questão. Combinado? A função logarítmica na base 2, f de x igual a log de x na base 2, para x maior que 0 é sempre positivo. Isso é sempre verdade? Não, isso não é sempre verdade. Como que a gente faz logaritmo, né? Então, aqui a gente tem y, f de x você pode substituir por y é igual a log de x na base 2, ou log de x na base 2 é igual a y. Você vai pegar a base, elevar o valor y, isso vai ser igual a x. Então, vou ter 2 elevado a y é igual a x, assim que a gente resolve logaritmo, né? O problema disso é que se o x for maior que 0, o valor de y vai ser sempre positivo. Isso não é sempre verdade. Se você pegar, por exemplo, valores de x que estão entre 0 e 1, se o x for meio, 0,5, 0,5 é maior que 0, não é? E
está entre 0 e 1. Se o x for 0,5, for meio, o y vai ser quanto? 2 elevado a quanto dá 0,5? 2 elevado a menos 1 dá 0,5, dá meio, né? 2 elevado a menos 1 não é meio? 2 elevado a menos 1 é meio. Sendo assim, existem valores de x que são maiores que 0, que têm valor de y negativo. Então, essa afirmação é falsa, certinho? Segunda afirmação, a função logarítmica natural f de x igual a logaritmo natural ou neperiano x para x maior que 0 é sempre crescente. É verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira. Logaritmo natural ou neperiano usa o número 2,7, é um número irracional, né? 2, alguma coisa elevado ao número vai sempre fornecer um número cada vez maior? Sim. Observa o gráfico dessa função, né, do logaritmo natural de x. Para valores crescentes de x, existem valores crescentes de y. O y que está aqui no eixo vertical está sempre indo para cima, está sempre crescendo. Então, essa função, sim, é sempre crescente para valor de x maior que 0. Ok? 3. A função cosseno f de x igual a cosseno de x para x maior que 0 é sempre positivo. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, né? Se você pensar em cosseno, lembra lá do círculo trigonométrico? Se não lembra, digita aí no Google, círculo trigonométrico. Se a gente pegar o cosseno de π, o cosseno de 180 graus, ele é menos 1, né? Então é um valor negativo. O valor de x é positivo, o valor de y vai ser negativo. Ele disse que seria sempre positivo. O gráfico da função cosseno. O gráfico da função cosseno é assim. Se você soubesse, você conseguiria perceber que valores de x positivos, então o y está aqui, o x está na horizontal. Valores de x positivos têm valores de y negativos. Então, isso aqui é falso. A última função tangente f de x igual a tangente de x para x entre 0 e 90 graus, ou π sobre 2, né? Π é 180, 180 dividido por 2 dá 90, é sempre crescente. Olha o gráfico da tangente. O gráfico da tangente para valores de x entre 0 e 90 graus é sempre crescente, né? Valores de x aumentam, valores de y aumentam também. Então, essa afirmativa também é verdade. Então, são corretas a 2 e a 4. Nesse tipo de questão não tem jeito, tem que estudar a teoria para saber. Fechado? Bora para a questão 16. Outra questão teórica, questão de diagonais. Um serralheiro precisa estimar o custo de estruturas de alumínio no formato de polígonos. Essas estruturas poligonais devem ter barras diagonais para reforçá-las. O custo da estrutura metálica depende do número de barras diagonais. O número de diagonais D de um polígono de n lados é dado por uma função quadrática. Vejamos, o triângulo tem 3 lados e 0 diagonais. O quadrado tem 4 lados e 2 diagonais. O pentágono tem 5 lados e 5 diagonais, e assim por diante. Generalizando, em um polígono de n lados, o número de diagonais D é dado por... Se é um concurseiro raiz, se você é um concurseiro raiz, você sabe, você ia gastar 10 segundos para resolver essa questão. O número de diagonais de um polígono é dado por n vezes n menos 3 dividido por 2. Pronto, resolveu a questão, era isso que ele queria. Aí, se você não sabe, não decorou, então você teria que raciocinar sobre essas informações. Ele mencionou o triângulo, o quadrado e o pentágono, certo? Então, o triângulo tem 3 lados, o quadrado 4, o pentágono 5 lados. Quantas diagonais partem de cada vértice de cada um desses polígonos? Então, primeiro, o que é uma diagonal? Uma diagonal é um traço, um segmento de reta que vem de um vértice a outro vértice não consecutivo. Então, vem desse vértice até esse vértice. Isso aqui, ó, esse traço que vem desse vértice até esse vértice é uma diagonal? Não, esses vértices são consecutivos, estão um perto do outro. Vértices consecutivos formam lados do nosso polígono. Vértices não consecutivos formam diagonais. Fechado? Quantas diagonais partem de um só vértice de cada um desses polígonos? Se a gente pegar o triângulo, ó, todos os segmentos que partem desse vértice formam lados, não formam diagonais. Então, de um vértice, o triângulo tem 0 diagonais. De um vértice, o quadrado tem uma diagonal. De um vértice, o pentágono tem 1,
duas diagonais. Então, de cada vértice tem 0, 1, 2 diagonais. Qual que é a relação que a gente pode estabelecer entre o número de lados e o número de diagonais? Observa que o número de diagonais está sendo o número de lados menos 3. Consegue visualizar isso? Ó, 3 lados menos 3, 0 diagonais. 4 lados menos 3, 4 menos 3, 1 diagonal. 5 lados menos 3, 5 menos 3, 2 diagonais. Então, você pode escrever, de um vértice partirão n menos 3 diagonais, o número de lados do polígono menos 3. Fechado? Só que os polígonos não têm só um vértice, o triângulo tem, por exemplo, 3 vértices. Então, a gente tem que multiplicar esses n menos 3 diagonais que partem de cada vértice pelo número de lados ou número de vértices de cada polígono. Então, de n vértices, o número de diagonais vai ser n vezes n menos 3. O número de vértices vezes n menos 3. Ok? Ou o número de lados vezes n menos 3. Vamos ver se isso é verdade para o quadrado. Para o triângulo, o resultado aqui dentro vai dar 0, né? 3 menos 3 dá 0. Então, qualquer número multiplicado aqui por 0 vai dar 0 mesmo. Beleza, vamos ver se isso é verdade para o quadrado. 4 lados, n, vezes 4 menos 3. Né? 4 menos 3 dá 1. Né? Então, eu tenho 4 vezes 4 menos 3. 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4. 4 diagonais que deu. Só que o problema disse que o quadrado tem duas diagonais. Então, observa, por essa fórmula que a gente montou, teriam 4 diagonais. Mas, na verdade, tem duas. O que está acontecendo? A gente está contando diagonais duas vezes. O quadrado tem uma diagonal que vem desse vértice até esse e tem outra diagonal que vem desse vértice até esse. Essas duas diagonais são uma só, não é? Elas são a mesma. O traço que vem daqui para cá tem a mesma medida do traço que vem daqui para cá. Então, a gente está contando duas diagonais, uma diagonal, duas vezes. Se a gente está contando duas vezes, a gente tem que dividir isso aqui por 2, né? Para não contar duas vezes. Então, o número de diagonais de um polígono é igual ao número de lados vezes n menos 3 dividido por 2. Essa é a resposta dessa questão. Outra questão puramente teórica, tá bom? Eu, particularmente, não gosto muito de questões assim nos concursos. E você? Você gosta? Você acha legal? Se você decorar, você consegue fazer a questão sem pensar, né? Vamos para a questão número 17. Questão de progressão aritmética. 3 números estão em uma progressão aritmética PA crescente. O produto dos 3 é 66 e a soma deles é 18. Determine o próximo termo dessa progressão aritmética. Então, progressão aritmética, termo A1, A2, A3. Propriedades, né, das progressões aritméticas. Você sabia que o termo médio, o termo que está no meio de uma progressão, é calculado, pode ser definido, pode ser determinado, fazendo a média aritmética dos termos das extremidades? O que eu acabei de falar? O termo A2 é igual ao termo A1 mais o termo A3 dividido por 2. Essa é uma propriedade das progressões aritméticas. Guarda isso, o termo que está no meio é igual à média aritmética dos termos das extremidades. Ok? Pega esse 2 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, 2A2 é igual a 1 mais A3. Soma das progressões aritméticas. A soma de uma progressão aritmética é igual a A1, o termo que está na posição 1, mais o termo que está na posição n, vezes o número de termos dividido por 2. O problema diz que a soma desses 3 termos dá 18 e a multiplicação, o produto, dá 66. Vamos trabalhar com essas informações, né? Se a gente tem a soma, vamos usar a fórmula da soma, né? A soma é 18, então coloca lá, 18 é igual a A1 mais A3, que é o último termo que a gente tem, vezes o número de termos 3 dividido por 2. Esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando. 2 vezes 18, 36. Agora, olha só, a gente sabe que 2A2 é igual a A1 mais A3. Então, aqui eu tenho A1 mais A3. Oh, que coincidência! Então, onde tem A1 mais A3, eu vou substituir por 2A2. Assim, a gente vai conseguir determinar o termo A2. Então, ó, 2 vezes 18, 36. Onde tinha A1 mais A3, substituir por 2A2, porque eu determinei isso lá no início, ok? Isso vezes 3. 3 vezes 2 dá 6, 6A2, e 6 está multiplicando, passa para cá dividindo. 36 dividido por 6 dá 6. Determinamos o segundo termo da nossa PA.
Se a gente determinou esse termo, a gente pode usar essas duas expressões aqui. Onde tiver A2, eu vou substituir por 6. Ó. A1 mais 6 mais A3 é igual a 18. Então, A1 mais A3 vai ser 18 menos 6. Esse 6 está positivo, passa para cá negativo, né? 18 menos 6 dá 12. A1 mais A3 é igual a 12. A1 vezes 6 vezes A3 é igual a 66. Esse 6 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 66 dividido por 6 dá 11. Então, A1 vezes A3 é igual a 11. Se eu isolar aqui o A1 ou A3, eu posso substituir aqui embaixo, né? Vou fazer isso. Então, vou pegar, por exemplo, o A1, está positivo, passar para cá, vai passar negativo. Então, vou ficar com A3 é igual a 12 menos A1. Então, onde tiver A3, vou substituir por 12 menos A1. Ok? Então, eu vou ter A1 vezes A3. O A3 não é 12 menos A1. Substituir aqui. Isso é igual a 11. Substituir o A3 nessa equação de baixo. Agora, é só fazer continha. Ó. A1 vezes 12, 12 A1. A1 vezes menos A1, menos A1 ao quadrado. Esse 11 positivo passa para cá negativo. Menos 11 é igual a 0. Chegamos numa equação de segundo grau. Se a gente achar as raízes dessa equação, a gente determina os valores de A1. Então, vamos usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, eu tenho que A1 é igual a menos B, menos 12, mais ou menos raiz de delta. O delta é B ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Menos 4 vezes o A é o termo que está junto com o termo ao quadrado, né? Então, vou ter menos 1 vezes menos 1, vezes o C, que é menos 11. Tudo dividido por 2 vezes A, 2 vezes menos 1, menos 2. Certinho? Aqui dentro da raiz eu tenho menos vezes menos mais vezes menos menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 11, 44. 144 menos 44 dá 100. Então, vou ter menos 12 mais ou menos raiz de 100 sobre menos 2. Raiz de 100 é 10. Então, vou ter menos 12 mais ou menos 10 sobre menos 2. Menos 12 mais 10, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Menos 12 menos 10, menos 22. Dividido por menos 2 dá 11. Perfeito? Então, o primeiro termo pode ser 1 ou 11. Como a nossa progressão aritmética é crescente, o primeiro termo só pode ser 1, porque vem do menor para o maior. Se eu sei que o segundo é 6, o primeiro termo tem que ser menor que 6. Então, menor que 6 aqui é 1. Sendo assim, o termo A3 vai ser o 11. Os termos da nossa progressão são 1, 6 e 11. Qual que é a razão dessa progressão? A razão é o número que está aumentando a nossa progressão. De 1 para 6 aumentou 5, de 6 para 11 aumentou 5. Então, a nossa razão, a razão da nossa progressão é 5. Sendo assim, o próximo termo vai ser 11 mais 5. 11 mais 5 dá 16. Entendido? Questão mais difícil essa, concorda? Essa questão caiu uma questão bem parecida com essa, um pouquinho mais difícil que essa na prova de 2013 da Polícia Militar do Paraná. Se ainda não viu, vê lá o vídeo da Polícia Militar do Paraná na questão, uma questão bem parecida com essa lá na prova. Fechado? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem mais questões para você treinar de progressão aritmética também, ok? Vamos para a questão 18, vem comigo, questão de sistema, outra questão de sistema, considere o sistema linear a seguir, 2ax mais 2y igual a 2, 3x mais 3y igual a b, para quais valores dos parâmetros a e b o sistema tem solução x e y única. Vamos resolver o sistema, né? Então, você tem 2ax mais 2y igual a 2, 3x mais 3y igual a b. Observa que todos os termos aqui estão multiplicados por 2. Se eu dividir tudo por 2, eu vou achar o valor de y, vou poder isolar o y e substituir aqui embaixo, concorda? Então, vamos fazer isso? Divide toda essa equação aqui, todos os termos por 2. 2ax dividido por 2 dá x, 2y dividido por 2 dá y, 2 dividido por 2 dá 1. Agora, isolo o y, passo o ax para cá. Y vai ser 1 menos ax. Então, onde tiver y na equação de baixo, vou substituir por 1 menos ax. Observe aqui que eu estou fazendo pelo método da substituição, né? Então, onde tiver y, vou substituir por 1 menos ax. Então, vou ficar com 3x mais 3 vezes o y. 3 vezes 1 menos ax é igual a b. Só fazer continha. 3 vezes 1, 3. 3 vezes ax, 3ax é igual a b. Pega tudo que tem x, deixa de um lado. Pega tudo que não tem x, deixa do outro lado. Então, vou ficar com 3x menos 3ax é igual a b menos 3. Agora, coloca o x em evidência. A gente já viu como é que coloca em evidência. Você tem aqui
x e x aqui. Né? Se você quisesse colocar o 3x em evidência, porque tem 3x aqui, tem 3x aqui, podia também. Aqui eu optei só por colocar o x em evidência. Então, separa o x, divide os termos por x. 3x dividido por x dá 3. Menos 3ax dividido por x dá menos 3a. Ok? Então, vou ter x vezes 3 menos 3a é igual a b menos 3. Pego tudo isso, 3 menos 3a, que está dentro do parênteses, está multiplicando x, passo para cá, dividindo. Então, x é igual a b menos 3 dividido por 3 menos 3a. Pronto, agora a gente pode determinar os valores possíveis de a e b. Para o valor de x ser possível, esse valor aqui do denominador não pode ser zero, concorda? Porque se a gente tiver divisão por zero, não vai ter solução dentro do conjunto dos números reais. Então, isso aqui tem que ser diferente de zero. 3 menos 3a tem que ser diferente de zero. Passo menos 3a para cá, vai passar com mais 3a. 3 tem que ser diferente de 3a. Pego o 3, está multiplicando, passo para cá dividindo. 3 dividido por 3 dá 1. Então, a tem que ser diferente de 1. Para esse sistema ter solução possível, solução única, o a tem que ser diferente de 1. E o b? O numerador pode ser zero? Pode. Então, aqui não importa o valor de b. b pode assumir qualquer valor que a gente vai obter x e y com valores únicos. Beleza? Então, para a resposta a essa questão seria que a tem que ser diferente de 1 e b pode assumir qualquer valor. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se quiser falar alguma coisa, pode me escrever. Se tiver entendido, deixa aquele like no vídeo. Fechado? Agora a gente vai para a última questão, não, a penúltima questão dessa prova. Considere uma placa de trânsito na forma de um hexágono regular com lados de L centímetros. Sabe-se que um hexágono regular de lados L é formado por 6 triângulos equiláteros de lado L. Como a leitura dessa sinalização depende da área A da placa, temos que A, em função do comprimento L, é dada por mais uma questão teórica. Ele quer saber a área do hexágono. O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. L2 raiz de 3 sobre 4. Se o hexágono tem 6 triângulos equiláteros, para a gente descobrir a área do hexágono, basta multiplicar a área de um triângulo equilátero por 6. A área do hexágono, a área de 6 triângulos equiláteros, vai ser 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Posso dividir isso aqui por 2, isso aqui por 2, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a resposta seria 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, beleza? Aí se você não soubesse a área de um triângulo equilátero, aí você tinha que calcular a área do triângulo equilátero, né? Então, um triângulo equilátero tem uma altura h, os lados vão ser L e a altura divide o lado ao meio, então esse lado aqui vai ser L sobre 2. Observe que a gente tem um triângulo retângulo aqui, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? Então, L ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado, né? Então, ó, L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado dividido por 4. Então, vou ter L ao quadrado dividido por 4, passar para cá, vou passar com menos L ao quadrado dividido por 4, ok? Tira o MMC aqui, entre 4 e 1 vai dar 4, então vou pegar 4 dividido por 1, 4, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado. 3L ao quadrado sobre 4 é igual a altura ao quadrado. Então, para a gente achar o valor da altura, a gente tem que tirar a raiz quadrada. Tira a raiz dos dois lados, né? Então, eu vou ter raiz quadrada de h ao quadrado é h. Raiz quadrada de 3L ao quadrado, o L vai sair, vai sobrar a raiz de 3, então vou ficar com L raiz de 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, achou que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. L vezes raiz de 3 sobre 2. Qual que é a área do triângulo equilátero? É base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser a base, L, vezes a altura, é a que a gente calculou, L raiz de 3 sobre 2. Tudo dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. L vezes L, L ao quadrado. Eu vou ter L ao quadrado, raiz de 3
tudo dividido por 2 vai dar divisão por 4, né? Divisão envolvendo frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de 2 é 1 sobre 2, então vou ter L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. De novo, L ao quadrado vezes raiz de 3 vezes 1 dá L ao quadrado vezes raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4, né? Então, trabalhando aqui com frações, assiste lá a aula de frações se você tem dúvidas nisso. Sendo assim, a área de um triângulo equilátero é mesmo L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Fechado? A maioria dos estudantes, quando estuda pra caramba, está pronto para fazer a prova, sabe isso aqui de cor, não gastaria tempo fazendo, né, deduzindo aqui a área do triângulo equilátero, mas mostrei aqui no vídeo só para você ver de onde surgiu essa fórmula. Fechado? Bora para a última questão deste vídeo, dessa prova, questão de juros compostos. Qual deve ser o capital inicial que um cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos e que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha R$ 1.440 ao final de 2 anos. Então, qual que é a fórmula de juros compostos? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. A gente tem a taxa em ano? Tem 20% ao ano. 20% é 20 dividido por 100, dá 0,2. O tempo está em anos também? Está 2 anos. Então, substitui a taxa por 0,2, substitui o tempo por 2, substitui o montante por 1.440. A gente vai achar o capital inicial. Qual a música do capital inicial você conhece? Deixa aqui embaixo. Estou tentando lembrar aqui, não estou lembrando. Então, substitui aqui. Montante por 1.440 é igual a capital vezes 1 mais a taxa, 1 mais 0,2, elevado ao tempo, que são 2 anos. Então, a taxa está em anos e o tempo está em anos. É muito importante, tá? Se tiver em mês aqui, o tempo tem que estar em mês. Se tiver em ano, tem que estar em ano. Se tiver em dia, tem que estar em dia. Fechado? Sempre manter aqui a mesma escala. 1 mais 0,2, 1,2. 1,2 ao quadrado. 1,2 ao quadrado vai dar 1,44, né? Então, 1,44 vezes C igual a 1.440. Pego esse 1,44, está multiplicando, passa para cá, dividindo. 1.440 dividido por 1,44 é igual a C. Como que você faz essa divisão? Elimina a vírgula, né? Para eliminar a vírgula, tem que andar com ela 1, 2 casas para a direita, ou seja, tem que multiplicar esse número por 100. Multiplica o denominador por 100 e o numerador por 100. 1,44 vezes 100 dá 144. 1.440 vezes 100 dá 144.000. Fechado? Aqui você faz a divisão, ó, 144 dividido por 144 vai dar 1, vai sobrar 1.000. Então, o capital vai ser R$ 1.000. Se você aplicar R$ 1.000, 20% ao ano, você vai ter, no fim de 2 anos, R$ 1.440. Essa é a resposta dessa questão. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem outra questão de juros compostos para você, ok? É isso, pessoal. Se você chegou até aqui, primeiro, parabéns. Se quiser treinar mais, dá uma olhada nesses vídeos que eu separei para você. E claro, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, dá sua força. Vem ajudar essa comunidade a crescer cada vez mais. Clica nessa carinha e clica em inscrever-se. No mais, bons estudos e até a próxima.